A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, eu sou o pastor Ariel da Silva. Quero compartilhar uma experiência que eu tive essa semana com Deus. E nessa experiência eu via a Igreja Pentecostal Deus e Amor, um ministério que eu amo muito, tenho respeito e admiração. Um ministério ao qual hoje eu não faço parte, não congrego na Igreja Deus e Amor, me desliguei, já faz 3 anos que eu me desliguei desse ministério. Mas é um ministério que eu amo, eu respeito, e por toda a minha vida eu serei grato a Deus por tudo que eu vivi na Igreja Pentecostal Deus e Amor, os ensinamentos que eu recebi, a preparação espiritual e ministerial que eu recebi na Igreja Pentecostal Deus e Amor, que eu louvo a Deus por este ministério. Eu falo isso para os irmãos, para que ninguém venha pensar que eu estou compartilhando isso por querer falar mal, por querer difamar, jamais. Pelo contrário, é um vídeo, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, que pertencem à Igreja Deus e Amor, e é um vídeo para você levantar um clamor, orar pela Igreja Deus e Amor, orar por este ministério. A experiência que eu tive com Deus, eu pude ver claramente, foi uma visão muito clara que eu tive, que durante toda a minha vida e todas as experiências que eu já tive com Deus, nunca tinha acontecido isso. E eu queria compartilhar com vocês. Eu via a sede mundial da Igreja Deus e Amor. Tinha muita gente, estava aglomerado de gente. Só que não era um evento, não era uma concentração. Não era um culto, era um velório, E este velório era da nossa querida irmã Ereni Miranda, esposa do saudoso missionário Davi Miranda. E eu podia ver o luto, o lamento das pessoas, a família que estava ali, muitos pastores que eu conheço, diretores, muitos irmãos, membros, muita gente estava ali lamentando o último adeus. Só que na medida que o povo entrava e saía na igreja, aquela coisa, eu via muita lama. O povo andava, pisava e aquilo sujava ainda mais. Eu ficava assustado com aquilo. Não era só, era muita lama que chegava a ter uma superfície de lama. E na forma que o povo pisava, afundava o pé. E de repente alguma coisa começava a acontecer, como se uma rebelião acontecesse. E começava a ter uma correria. Pessoas correndo de um lado, pessoas correndo de outro. Começava a acontecer briga. Era briga. E um ficava para o lado de cá e outros ficavam para o lado de lá. E era uma briga que estava acontecendo. E o povo se sujava no meio daquele barro. Uma coisa assustadora. E de repente muita gente começava a corria, por causa daquele tumulto, por causa daquela situação que estava acontecendo. O povo corria para fora, e na medida que o povo ia correndo para fora, a igreja se esvaziava completamente, a sede mundial se esvaziava completamente. E eu olhava e eu via a sede mundial cheia de galhos, cheio de ramos, sem luz, tudo escuro. Eu escutava o eco, porque a sede mundial é muito grande, e eu escutava o eco porque não tinha ninguém. E era ramos, tinha árvore dentro da igreja, tinha muitas coisas, o altar estava cheio de coisas,
como se tivesse abandonado, como se tivesse se transformado em um museu. O lugar onde ficavam as cadeiras, ali estava tudo cheio de ramos, de galhos, de raízes. Era muito triste, tudo escuro. E eu via poucas pessoas que estavam na frente. E esse povo estava orando, esse povo estava ajoelhado orando. Mas era muita pouca gente, escutava o eco. A parte da igreja, tudo estava coberto por ramos, estava coberto por galhos, por raízes. E então, quando eu comecei a ver tudo aquilo, de repente eu fui para o lado de fora, e para o lado de fora estava cheio de gente, assim, cheio de gente. E o povo continuava brigando, o povo continuava discutindo tantas coisas. O povo era tanta coisa, irmãos, era tanta coisa, que naquela visão eu comecei a chorar. Mas eu chorava tanto, que quando terminou essa visão, que eu voltei em si, eu estava chorando de madrugada, e eu nunca tinha tido esse tipo de experiência.